Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do livro de Neemias ou segundo de Esdras. Do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 36. Compromisso do povo. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito e onde os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Eis os que apuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Elquias, sacerdotes Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Atos, Sebenias, Meluque, Arim, Merimute, Abdias, Daniel, Gentom, Baruque, Mosolão, Abias, Miamim, Maasias, Belgai, Semeias. Levitas: Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebenias, Odaías, Selita, Falaías, Anã, Mica, Roobe, Azebias, Zacur, Serebias, Sabanias, Odaías, Bani-Nu. Chefes do povo: Faros, Faat, Moabe, Elão, Zetu, Bani, Boni, Asgade, Bebai, Adonias, Begoai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odaías, Azum, Bezai, Aref, Anatote, Nebai, Megfias, Mosolão, Azir, Mesisabel, Sadoc, Gédua, Feltias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Alois, Falea, Sobeque, Reum, Azebna, Maasias, Equias, Anã, Meluque, Arim, Baana. O resto do povo, os sacerdotes levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que estavam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, as pessoas importantes, e se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra em dia de sábado ou em dia de festa. Se trouxerem para vender naqueles dias mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no 7º ano. Impusemo-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo, os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das neomênias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo, para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano,
nas épocas determinadas, trouxesse ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor, nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes nas salas da casa de Deus as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Aarão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, para as salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Recenseamento da população de Jerusalém. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que 1 entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém. Nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão estabeleceram-se cada um em sua propriedade na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Azião, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malalael, dos filhos de Fares. E Maasias, filho de Baruque, filho de Colhosa, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Fares, que habitaram em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Selum, filho de Mosolão, filho de Joede, filho de Fadaías, filho de Colaías, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, e depois dele Gebai e Selai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zecre, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Idaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Saraías, filho de Elcias, filho de Mosolão, filho de Sadoque, filho de Meraiote, filho de Aquitobe, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Felelias, filho de Amsi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família, 242. E Amassai, filho de Azrael, filho de Aazi, filho de Mosolamote, filho de Emer, e seus irmãos, fortes e valentes, em número de 128. Zabdiel, filho de Agdolim, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeias, filho de Azube, filho de Azaricã, filho de Azabias, filho de Boni, Zabatai e Josabede, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos levitas. Matanias, filho de Mica, filho de Zebedeu, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no templo,
de oração, Bequebecias, o segundo entre os seus irmãos, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Iditum. Total dos levitas residentes na Cidade Santa, 284. E os porteiros, Acube, Telmon e seus irmãos, guardiãs das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Sia e Gasfa. O chefe dos levitas de Jerusalém era Aze, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, um dos cantores, filho de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles, e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fataías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá estabeleceram-se em Cariate Arbé e em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Cabsiel e em suas aldeias, em Jesué, em Molada, em Betfalete, em Azerzual, em Bersabeia e em suas aldeias, em Ciseleg, em Mocona e em suas aldeias, em Remon, em Saraá, em Jerimute, em Zanoé, em Odolão e em suas aldeias, em Laques e no seu território, em Azeca e nas suas aldeias, estabeleceram-se desde Bersabeia até o vale do Enom. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Geba até Macmas, Ai, Betel e em suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Rama, Getaim, em Adide, em Seboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim.